Então, deixa-nos falar para vocês qual é o nosso objetivo por conta da ordem divina, a ordem do Senhor Jesus. Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E é o que nós temos feito, saído pelo mundo a pregar o Evangelho. E Jesus disse: quem crer no Evangelho será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Então, dois tipos de pessoas: os que creem, que são os bem-aventurados, e os que não creem, que já estão condenados. Mas quem crê e quem não crê? Isso depende de cada um que ouve a palavra de Deus. Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês. E eu preciso da sua atenção, para que você saiba, use a sua inteligência, use a sua fé com inteligência, não use a sua fé com o coração. Porque se você usar a sua fé com o coração, você vai ter uma fé emotiva que não vai resolver os seus problemas, você vai ficar iludida e você vai acabar se perdendo igualzinho os outros, a maioria tem se perdido. Então nós temos aqui a história de um homem rico, muito rico, que se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta. Ele era rico, tinha o mundo aos seus pés, mas ele tinha uma preocupação, que era com a sua alma, porque ele sabia que aquela riqueza toda um dia ia ficar neste mundo e a alma dele iria partir. Então ele perguntou ao Senhor Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Quer dizer, Jesus era bom, mas como ele era servo, ele não aceitou aquela glória. Ele a transferiu para o seu Senhor, para o seu Pai. Amém? E Jesus continuou: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então Jesus mencionou estes mandamentos, mas o principal ele deixou para mais tarde. E o jovem, respondendo, disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Quer dizer, aquele homem, ele cumpria os mandamentos. Ele cumpria muitos mandamentos. A maioria dos mandamentos ele cumpria. A maioria dos mandamentos ele cumpria, desde a sua mocidade. E Jesus, então, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres.
e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Toma a cruz e segue-me. Aí a coisa pega. No que tange aos mandamentos, ele cumpria, ele guardava. Ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, ele não era falso testemunho, ele não defraudava ninguém, honrava seu pai e sua mãe. Mas quando tocou nas suas riquezas, quando Jesus falou, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, vem, segue-me. Então, ele ficou ferido, ele ficou tocado, ele ficou triste. Diz o texto mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E Jesus, então, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Que riqueza é essa? O que Jesus está colocando na balança? Ele está colocando o seguinte, que se você tem riquezas, não só riquezas materiais, não são só os ricos de dinheiro, de propriedades, de patrimônio, os poderosos desse mundo. Não. Aqui nós entendemos que não são só as riquezas que fazem a pessoa perder ou dificultar a entrada no reino de Deus. Mas o pobre também tem uma amante. Tem um amante, uma amante. O pobre também que rouba. O pobre também que usa, que se vende e torna-se falso testemunha. O pobre que tem na sua mãe, no seu pai, ou no pouquinho que tem, na casinha pobrezinha que tem colocado o seu coração. Qualquer coisa, qualquer pessoa que você coloca em primeiro lugar na sua vida, mostra que para você é muito difícil entrar no reino de Deus. Muito difícil. Muito difícil. Porque você tem que escolher entre a riqueza ou as riquezas, aí vem a inteligência. Você tem que escolher entre as riquezas que ficam por esse mundo, porque pai, mãe, filhos, família, reputação, dinheiro, propriedade, fica tudo por aí. Ninguém leva nada. Ou leva. Ninguém leva nada. Nada. Zero. Você não leva nada. Jesus coloca justamente esse ponto. Ou você troca tudo que tem pelo que Deus te oferece, pela riqueza que Deus te oferece, ou então você fica com essas riquezas que você tem, também quando você morrer, você vai sofrer eternamente. É uma questão de inteligência, cada um escolher, ou não é. Sim ou não. Compreende o que eu estou falando?
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente. Pedro falou para Jesus: ah, Senhor, nós deixamos tudo para te seguirmos. Jesus disse assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já no presente tempo, agora, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, irmãs, e filhos, e campos, com perseguição, ou perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Quando se fala nesse assunto, obviamente, quem tem condições econômicas fica incomodado, muito incomodado. Quem não tem nada, então eu sou pobre, vou herdar o reino de Deus. Negativo. Não necessariamente. Você pode ser pobre e sofrer no inferno tanto quanto o rico, o poderosamente rico. Pode ter certeza disso. Porque o que condena as pessoas ao inferno não é elas terem posses ou não terem posses. O que condena as pessoas ao inferno é elas não colocarem o Senhor Jesus acima de tudo na sua vida. Não o considerarem como Senhor. Se você considera Jesus como Senhor, então, obviamente, você se torna serva ou servo. E se você não for o servo ou serva dele, com certeza você será serva ou servo de Mamon, que representa a si mesmo de repente, que representa a sua família, o seu dinheiro, as suas propriedades, o seu orgulho, a sua prepotência, os seus pecados e tudo mais que você carrega consigo. Jesus deu a vida dele pela sua alma, não deu a vida dele pelo seu corpo, pelo nosso corpo. Ele veio aqui para salvar a nossa alma, porque a nossa alma é eterna. A alma é eterna. Ele veio para salvar a alma, o que é eterno. E o nosso trabalho se destina a pregar o Evangelho para salvar a alma das pessoas. Pense na sua alma. Pense. Se você é jovem, é difícil a pessoa jovem pensar na minha alma agora. Eu quero curtir a vida. Eu quero, me divertir. É o que pensam os jovens. Quando a pessoa vai ficando, vai envelhecendo, ela começa já a pensar para quem vai deixar o que tem, o pouco que tem, porque um dia sabe que vai descer a sepultura. Sim ou não? Sim ou não? Não é? Tudo cessa, tudo acaba. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha uma cabeleira que batia aqui no ombro. Eu fazia assim, Hoje eu faço assim. Você vê como o tempo leva o que a gente tem. A única coisa que eu tinha de belo era a minha cabeleira. Então ela já vai embora. Vai fazer o quê? Cedo ou tarde, eu vou descer a sepultura. E o que eu fiz, o que eu construí, enfim, fica tudo por aí. Eu não levo nem o meu nome, não levo nada. Mas
uma coisa eu tenho certeza: eu vou para onde está o meu Senhor, a quem eu o servi, eu o amei aqui na terra.